Então, pessoal, você precisa de ter uma tigela como essa, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, um ovo, tá? Um ovo, apenas um ovo. Eu coloquei aqui dentro já. Vou colocar aqui, ó, aqui tem 3 colheres de manteiga. Eu esquentei no micro-ondas, certo? Você amorna só, não pode estar quente demais, porque senão não dá a fermentação, certo? 3 colheres de manteiga, então. Com sal, ela tem sal já essa. Deixa eu pegar aqui. E você vai mexer aqui, ó. Mexe bem o ovo com o óleo, certo? Aqui nós vamos colocar só os líquidos, certo? Agora. Então, você vai colocar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. 2 copos dessa xícara aqui, ó. Ou 2 copos desses de requeijão, ó. De leite. 2. Morno também. Tá? Não pode estar fria. Ó, 2 xícaras. 2 xícaras de leite morno. Feito isso, você vai mexer novamente. Aqui eu tenho 100 gramas de fermento biológico, desse que você encontra nas padarias. Eu vou colocar apenas 50 gramas. Vou pôr aqui somente metade. Alda, como que você sabe? Você vai lá na padaria e pede só 50 gramas, ó. Eu vou dividir a metade aqui, certo? Porque eu já sou acostumada a fazer, então eu sempre compro a mais para me fazer de novo na próxima vez, já deixo guardado. E vou mexer aqui, só tem os molhados aqui junto com o fermento. E vou mexer bem o fermento aqui. Eu faço dessa forma. Dessa forma você pode fazer tanto a esfirra como o pãozinho de leite, que também fica uma delícia. Feito isso, pessoal, você pode amassar bem aqui, ó, que depois você vai amassar novamente junto com a farinha, certo? Você mexe bem. Aqui eu vou colocar, ó, pra vocês verem, essa colher que eu tô usando aqui, eu vou colocar uma de açúcar, 2 de açúcar e 3, ó. Um restinho aqui, já aproveitei. E aqui, ó, uma colher dessa daqui, ó, que ela tá bem em cima aqui, dessa mesma, ó, de sal, ó. De sal. Não vai pôr mais sal, porque a manteiga já tem sal. Mexe bem. Aperta nos cantos aqui o fermento. Eu faço desta forma. Aqui, ó, pessoal, eu já coloquei aqui dessa farinha de trigo aqui que eu usei, a Dona Benta, certo? Eu coloquei aqui 5 xícaras de farinha de trigo. Só que eu vou colocar aos poucos aqui, ó. Eu vou colocando, eu vou usar toda essa farinha aqui, não sei ainda, porque depende da temperatura do tempo que vai estar na sua cidade. Pode ir mais a quase 1 quilo, pode passar de 1 quilo, isso depende do tempo e da temperatura aí que se encontra o lugar que você tá fazendo. Ó, e vai pondo, ó. Vai pondo. Já em cima da manteiga. Eu vou pôr aqui no meio meia xícara de água. Morno também.
vai então o leite mais a água também, para que renda mais. Isso que eu falo assim, esse daqui de 5 xícaras vai mesmo, pessoal. Mas é que se você estiver fazendo a metade da massa, por exemplo, pode ser que dê. Mas eu gosto de fazer bastante. E agora é só você ir mexendo, ó. E aqui você vai colocando aqui aos poucos, adicionando a farinha. Por aqui. Ó, já foi mais de meio quilo, ó. Então vocês verem que vai... Você tem que ir vendo o ponto agora. Quem já sabe fazer pão, sabe mais ou menos o ponto aí. Tanto o pão de leite quanto a esfirra, você pode usar a mesma massa. Eu costumo usar a mesma massa. Tem gente que não gosta de pôr leite, põe a água daí no lugar. E vamos acrescentando a farinha de trigo. Sempre aos poucos, não coloque tudo de uma vez. Olha, pessoal, como ficando já a massa. Quando está ficando dessa forma, você já tem que colocar a mão, ó. Você observa, ó, que você precisa colocar a mão na massa agora e sovar, certo? Aqui não vai dar pra mim sovar muito bem aqui dentro da tigela, eu vou ter que colocar ali na minha bancada, porque senão não dá. Mas aqui a gente deixa na tigela apenas para nós trabalharmos mais a parte líquida da massa, quando ela tá bem líquida. Quando ela já tá assim, ó, desgrudando já do fundo, você pode pôr, olha para vocês verem quanto de farinha de trigo tem aqui, ainda é pouco. Acho que não tem nem um copo, certo? Porque aqui tá muito quente, então isso quer dizer que vai crescer a massa. Então a gente tem que ir colocando aos poucos, por isso que a gente coloca aos poucos a farinha. Olha, pessoal, eu coloco farinha e vou fazendo assim, eu puxo a farinha e vou colocando a minha massa, ó, e vou sovando. Você não precisa ter força, você precisa ter jeito, na verdade, a massa, porque você tem que mexer ela por mais ou menos uns 15 minutos sovando ela. Massa de pão, massa de esfirra, é dessa forma que você faz. Você precisa botar a mão mesmo, sovar, pega a farinha, passa e volta. E vai incorporando a massa. Não coloque farinha de uma vez, senão fica muito pesada a sua massa. Então agora é só você ir trabalhando a sua massa dessa forma e sovando ela por 15 minutos. Vai pondo farinha. Você vai precisar mais ou menos de 1,2 kg de farinha, eu acredito, para sobrar. Sempre tem a farinha a mais, dependendo do clima e da sua região. Então eu vou continuar sovando aqui. Quando tiver pronto, eu venho mostrando para vocês. Olha, pessoal, como que tá a minha massa. Ela não tá grudando na mão. Mas se eu apertar assim, ó, você vê que molha meu dedo. Então esse ponto aqui pra mim, ele tá bom, porque você não pode deixar a massa seca, porque você precisa deixar ela crescer, certo? Se você for fazer pão de leite, você deixa ela crescer por uns 30 minutos. Depois você sova novamente e faz os pãozinhos e deixa crescer numa forma. Como eu vou fazer esfirra, não tenho necessidade de deixar ela crescer mais, tá? Por quê? Porque ela vai crescer com a esfirra daí fechando. Então eu já vou fazer algumas bolinhas aqui, ó. Então você vai separar algumas bolinhas.
E eu já vou cortando aqui, fazendo umas bolinhas. E eu vou fazendo aqui desta forma. Olha, pessoal, eu coloquei um pouco de farinha aqui, ó, vocês vêem mais ou menos, ó, quanto eu coloquei, ó, ele cabe na minha mão fechada, ele sai um pouquinho, ó, pra vocês terem uma base, que na verdade eu não tenho uma balança aqui pra me pesar, senão eu pesaria cada um e passaria pra vocês, mas eu não tenho, certo? Então agora é só você sovar a massa, põe um pouquinho de trigo e você vai abrir com o pau do macarrão. Passa um pouquinho de farinha aqui, ó, no meu pau de macarrão e você abre a massa assim, ó, tá? Se você quiser, pessoal, o que que você pode fazer? Você faz a massa dessa forma aqui, se você não tiver o pau de macarrão. E faz assim, ó. Só deixa, faz bem redondinho aqui, ó, pro levedo da farinha encorpar, ó. Feito isso, você vai colocar na mesa untada e vai deixar descansar as bolinhas, ó. Você faz isso com todas as bolinhas. Você vai fazendo assim e fazendo um copinho com a sua mão, ó, ela vai ficando bem redondinha. Porque daí enquanto você vai fazendo, ela vai crescendo. E você vai deixando, ó, aperta bem assim, ó, a massinha. E deixa essas bolinhas, sempre veja se estão ficando do mesmo tamanho. Se não tiver, você corta um pedacinho da outra massa e vai incorporando, certo? Eu vou fazendo o meu aqui dessa forma, depois eu venho recheando com vocês. Olha, pessoal, você deixa crescer, deixa descansar um pouquinho, eu deixei descansar um pouquinho, tá? Pra me rechear. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, eu já fiz um refogado aqui de 1 kg de carne moída, tem alho, cebolinha, certo? Tomate. E você faz da mesma forma, ó. Esse refogado aqui tá bem cheiroso. Pode pôr umas gotinhas de limão, fica uma delícia, tá? E só que você, quando você estiver refogando, deixa refogar a carne moída, pessoal, sem sal. Porque senão ela vai soltar muita água. Não vai ficar dessa forma. O meu, ó, não ficou com água, mas ficou suculenta a carne moída, certo? Então, depois que você fritar bem a carne moída, não deixa sequinha, daí que você tempera. Coloca sal e os seus temperos de sua preferência, certo? Deixa esfriar. Se você vai fazer de tarde, faça umas 11 horas, por exemplo, você vai trabalhar umas 3 horas da tarde, deixa esfriar a carne moída, porque senão rasga a massa e umedece muito a massa, então precisa estar fria, certo? Vou reservar aqui. Ó, eu vou abrir a massa agora para vocês verem, ó. Vocês parem um pouquinho de farinha de trigo só para não grudar aqui, ó, no pau aqui de macarrão. E você vai e abre a sua massa. Aqui tá difícil o espaço porque eu deixei para vocês verem as massinhas feitas, então fica mais difícil para mim, tá? Então você abre aqui. Não deixa ela muito fina, que nem uma bem muito fininha assim, eu não gosto. Aí vai de sua preferência, da forma que você quiser. É só você abrir bem a massa. Então deixa assim, pessoal, não deixa aberto tudo, igual você faz com pastel, tá? E você vem e coloca a carne moída aqui no meio, ó. Certo? Você coloca a quantidade que você tem aí e vamos fechar, certo? Pra fechar, pessoal, não tem segredo. Você pega essa primeira ponta aqui, ó, e vamos fechar aqui, ó, certo? Você fecha dessa forma aqui, tá? Não tem problema, da forma que você sabe, ó. Pega essa outra parte aqui e vamos fechar aqui, ó, junto, ó. Aperta bem com o seu dedo aqui, desta forma aqui, ó. Vem aqui, encosta, fecha, deixa bem fechadinho. Depois que você fechou aqui, ó, você deita, ó, a esfirra, deita ela e dá uns tapinha nela aqui, ó, pra ela se acentuar. Se não tiver certinho, você vai
e deixa ela da forma que você quer. Molde ela dessa forma aqui, você dá uns tapinha e ela vai se assentar desta forma aqui, certo? Feito isso, você vai colocar na sua forma, essa forma aqui já é guerreira, já de assar, e você vai colocar aqui, ó, desta forma na sua assadeira. Vou fazer uma e vou mostrar pra vocês. Pega pra mim Aí, pessoal, você vai fechar a assadeira sua dessa forma aqui, colocando as suas esfirras. Acho que vai dar mais umas 3 aqui. E vai tampar e deixar crescer um pouco, certo? Olha, pessoal, o jeito que tem que ficar a massa, um do lado do outro assim, mas sem... Ó, tá mais ou menos uns 3 dedos uma longe da outra, ó, 3 dedos. Por quê? Porque senão gruda a hora que ele vai crescer ainda a massa, certo? Então, você deixa crescer um pouquinho, mais uns 10 minutos e coloca no forno, mais ou menos por uns 15 minutos. Quando ele tiver quase assado, começar a querer dourar, você passa a gema de ovo batida. Eu faço dessa forma, eu bato a gema e passo e jogo orégano por cima e fica a seu critério, certo? Olha, pessoal, vou colocar o ovo, ó, aqui tá um ovo inteiro batido, certo? Eu vou colocar esse ovo batido passando aqui em cima já, depois que as esfirras já estão crescidas. Eu costumo muitas das vezes fazer quando tá quase assada, mas eu vou fazer dessa forma para vocês verem, tá? Antes, quando eu dou uma meia assada as janelas, daí que eu faço isso. Mas eu vou fazer junto com vocês aqui para vocês verem como que eu faço. Aqui vou pincelar elas bem pinceladinho, para que ela fique brilhante e bonita. Já acabei de ligar meu forno, ele tá pré-aquecendo já com 180 graus, certo? E você vai fazer em todas as suas esfirras, então se você quiser fazer antes, você pode fazer em todas as suas esfirras. Eu amo cozinhar, então por isso que a Sueli quis fazer o vídeo para vocês. Depois que você fazer isso, você pega orégano e salpica. Olha, pessoal, a Sueli vai contar quantas esfirras deu para vocês saberem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Deu 23 esfirras. É que aqui não tá aparecendo, gente, mas tem esfirra lá. Ó, tem esfirras aqui também. Tá crescendo, viu? Tá bem quente aqui a temperatura na minha cidade, então não vou precisar deixar muito tempo crescer. Tá bem quente aqui, Tatuí. Isso ajuda bastante, né, mãe? Ajuda na fermentação. Então é isso, depende de quanto você não quiser pôr orégano, vai a seu gosto, certo? Então agora eu vou colocar pra assar. E agora é só você levar pra assar, pessoal. Aí você sabe quando tá assado. Quando estiver cheirando esfirra, você dá uma olhadinha no forno, vê se tá bom. Quando você sabe que tá bom, que já tá assado por completo todas as esfirras, dá uma chacoalhadinha na assadeira, depois que assou, ele vai soltar todas elas do fundo, elas vão ficar indo para um lado e para o outro, porque já tá bom. Agora eu vou colocar, só vou colocar no forno para assar. Olha, pessoal, como eu falei para vocês, quando você chacoalhar ele vai sair, ó. Esse é o ponto, ó. Porque se não desgrudar é porque não tá bom, certo? Então esse é o ponto, vou tirar um aqui para vocês verem, ó. Ó, já tá certinho atrás, olha como fica. É dessa forma aqui que vai ter que ficar as suas esfirras. Vou pegar outra aqui, ó. Já tá desgrudado, olha atrás pra vocês verem. Ela não abre se vocês fazerem dessa forma aqui, tá certo? Eu vou mostrar depois a Sueli comendo, mas eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita e até a próxima! Gente, ficou assim nessas esfirras. Gente, ficou assim nessas esfirras. Gente, eu só tô vendo essas esfirras, eu já tô com vontade de comer tudo. Tá com uma cara muito boa. Isso que tem mais assando, né, gente? Gente, eu tô querendo comer tudo. Mas eu tenho que mostrar pra vocês, né? Gente, vou pegar uma aqui. Vocês podem fazer do que vocês quiserem. Podem fazer de frango, pode fazer de frango com catupiry, pode fazer de presunto e mussarela.
Gente, vai ficar uma delícia do mesmo jeito. Vou experimentar. Gente, tá uma delícia. Se vocês fizerem na sua casa, vocês não vão se arrepender. Gente, compartilha, manda pra sua mãe, manda pra sua tia que sabe cozinhar bem. Fala pra elas deixarem um like, pra elas continuar compartilhando, comentando, se inscrevendo, que eu trago mais receitinhas. E, gente, pra férias vai ser uma delícia comer essas esfirras. Hoje, gente, tá uma delícia. Foi minha mãe que fez, a Aldicilene Crochê. Vai estar o link do canal dela na descrição. Eu acho que ela não deve fazer crochê não, deve fazer um canal de culinária. Porque das pessoas dela vai ficar muito famosa, porque só vai ter coisa gostosa. Se vocês quiserem mais receitinhas assim, que vocês não vão se arrepender de fazer, comenta aqui uma hashtag faz mais receitinhas, que eu vou fazer. Um beijo e tchau!